Essa semana uma amiga minha me procurou pra gente conversar e ela estava falando sobre a questão de mudanças, que ela estava precisando tomar uma decisão na vida dela e o quanto isso era difícil, porque ela precisava de algum apoio. Ela precisava de ter pelo menos alguém que apoiasse ela de forma, um apoio moral. Foi esse o termo que ela falou, foi esse o termo que ela utilizou. E aí eu estava pensando que de ontem para hoje eu tomei algumas decisões e comuniquei algumas decisões que eu fiz na minha vida e o quanto é difícil a gente decidir. Principalmente, eu acabei de comunicar uma decisão que eu tive, né, que eu venho pensando há alguns dias na minha vida profissional e eu acabei de comunicar essa decisão. Foi uma coisa assim que eu venho pensando há algum tempo, mas eu não tinha a coragem de fazer. E eu estava pensando nisso e resolvi compartilhar com vocês aqui o quanto a gente teme por uma mudança, quando a gente teme em saber e ficar assim ansiosa com o que vai acontecer com essa decisão que você tomou, que mudanças irão acarretar na sua vida e que consequências essas mudanças trarão, né? E aí eu lembrei que uma certa feita eu assisti um vídeo de uma pessoa que eu admiro muito, e ele falando da importância da gente ter conselheiros, da gente ter mentores e da gente ter amigos. São 3 coisas que você precisa ter na sua vida, ele disse. E aí ele falando que ele tinha vários mentores, e um dos mentores dele era uma mulher que era uma mentora espiritual dele, que ele, quando precisava de oração, ele ligava para ela, e eu fiquei assim, porque ele é um pregador que eu admiro, cara sábio, inteligente, conhecedor da palavra. Eu disse, caramba, se um cara desse precisa de mentor, imagine eu, né? Imagine eu. Então assim, e aí eu fiquei preocupada, porque uma mentoria paga, ela é muito dinheiro. E o que seria um mentor? Seria alguém que já trilhou um certo caminho que você quer trilhar na vida, seja do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, seja numa área profissional. Então essa pessoa já trilhou esse caminho e lhe ensina como você trilhar. E aí eu fiquei pensando, se um cara desse precisou de um mentor, precisa de um mentor espiritual, precisa de um mentor para a questão da profissão, imagina eu. E aí eu fiquei dizendo, nossa, mas como? E aí um outro vídeo, logo depois disso eu vi um outro vídeo de alguém falando que hoje é muito importante, aliás, é muito mais fácil para as pessoas, porque a internet ela proporciona. Ele falando sobre a necessidade de mudar de ambiente para você crescer. Se você precisa desenvolver em alguma coisa, você precisa olhar o ambiente que você está para você mudar. Se você quer avançar em algo, você precisa olhar o ambiente que você se encontra para que você mude desse ambiente e evolua até onde você quer chegar. E aí eu pensando nisso, eu disse, mas como ter um mentor que me auxilie nisso? Porque eu precisaria pagar e no momento a mentoria é muito cara. Enfim, ele dizendo, hoje é muito fácil você mudar de ambiente, porque se você não consegue mudar de ambiente físico, você consegue mudar de ambiente virtual. Então preste atenção em quem você está seguindo, preste atenção nas pessoas que você está seguindo, o que ela traz de bom, de produtivo para a sua vida, porque você pode ter mentores hoje até de forma online, né, e aprender com essas pessoas e evoluir com elas, porque hoje tem muita coisa boa na internet. E aí eu fiquei pensando nisso, eu disse, poxa, eu já tenho um mentor, porque eu sigo alguém que eu constantemente estou lá ouvindo o que ele tem a ensinar e eu aprendo muito com ele. Então eu já tenho, de certa maneira, algum mentor em relação ao autoconhecimento que eu sigo, estou sempre preocupada ali de estar aprendendo um pouco mais sobre isso. Mas aí eu fiquei pensando, e os meus conselheiros? E fiquei pensando, e nas pessoas que têm dificuldade de aceitar conselhos, que têm dificuldade de reconhecer que alguém que já galgou um caminho a mais, que já tem uma experiência maior de vida, ela tem contribuição
para dar a quem não galgou aquelas experiências, quem não conseguiu ainda trilhar aquele caminho. E as pessoas que têm dificuldade de aceitar conselhos. Recentemente eu passei por uma situação que eu liguei para um amigo com uma situação que estava me incomodando e uma coisa que eu tinha feito, que eu tinha falado. E esse amigo foi tão bacana em me dizer que eu estava errada e que eu não deveria ter procedido daquela forma e que eu deveria reconsiderar o que eu disse. E aquilo falou tão forte no meu coração e eu aceitei o conselho dele e eu reconsiderei o que ele disse, eu reconsiderei o que eu havia dito e eu busquei realmente falar para a pessoa que eu havia reconsiderado, né? E aí eu vi que eu tinha mentores, eu vi que existem pessoas que Deus colocou recentemente na minha vida de forma muito, muito significativa e muito, não sei nem, assim, de forma que eu nem esperava e que estão me apoiando muito, me aconselhando muito, que estão me ensinando muito. E é incrível como Deus tem colocado essas pessoas, né, para me aconselhar em certas situações. Eu tenho vivido o cuidado de Deus de forma muito significativa, porque Ele tem preparado pessoas sábias, espirituais e inteligentes para me aconselhar e para me acompanhar nesse processo de mudança que eu estou vivendo. E então eu fiquei feliz, eu disse, poxa, eu tenho um mentor, eu estou seguindo ele há muito tempo e eu estou ouvindo os conselhos dele, e eu estou ouvindo o aprendizado e o ensinamento dele e eu estou colocando em prática, eu estou tentando praticar aquilo que ele me ensina. E ultimamente Deus tem me dado conselheiros muito bons, muito bons. E aí eu tive me lembrando dos amigos que Deus colocou, que tem estendido a mão para mim, também nesse processo de mudança interna, né? As pessoas que Deus tem colocado em meu coração, em meu caminho, e que tem cuidado de mim de uma forma tão única, tão especial. E aí o que significa tudo isso para você que está aí me ouvindo? O melhor remédio para vencer o mal, eu acabei de ler e de ouvir algo, né? O melhor remédio para vencer o mal é ter sonhos, é ter fé, é ter confiança absoluta de que Deus está no controle de tudo. E o que é sonhar? É vislumbrar um futuro que você quer, vislumbrar onde é que você quer estar daqui a 5 anos, onde você quer estar daqui a 10 anos. É vislumbrar e correr atrás disso. E aí quando você tem fé e confiança absoluta que Deus está no controle disso, você vai tomar decisões mais tranquilas. E essa decisão que eu acabei de tomar me trouxe tanta calmaria no meu coração que eu não imaginava que trouxesse. E no final, o que eu ouvi também é que o melhor remédio para vencer o mal são abraços. Então, sonhos, fé, confiança absoluta e abraços. E Deus tem me dado tudo isso, né? Eu tenho tido mentores, eu tenho tido conselheiros e eu tenho tido abraços, amigos. Então, hoje eu só queria agradecer a Deus porque Ele tem me dado tudo isso. Mesmo em meio a tudo, eu tenho tido pessoas que têm me aconselhado, que têm me orientado e que têm me abraçado no momento que eu preciso. Então, nessa manhã, pro final de tudo, o que eu quero lhe dizer? Cuidado. Cuidado, porque se você resiste a ter mentores e achar e entender que há pessoas que aprenderam mais do que você, que já trilharam um caminho que você não trilhou ainda, que pode lhe orientar, se você rejeita isso, você pode estar no caminho do abismo. Cuidado em não receber conselhos, porque ninguém, mais uma coisa que recentemente eu me lembrei agora, um aluno meu me ensinou algo, eu nem lembro o que foi,
Aí ele disse, professor, eu disse assim, eu disse, nossa, que massa, eu não sabia disso. Gente, eu não sabia. Aí o aluno olhou para mim e disse, que massa, digo eu. Eu nunca pensei que eu fosse ensinar algo a um professor. Aí eu ri para ele, eu disse, nossa, vocês não imaginam como vocês me ensinam. Vocês não imaginam o quanto eu aprendo com vocês, meus alunos. E aí eu vi os olhos dele brilhar. Um professor que não entende que ele aprende muito com seus alunos, ele não aprendeu nada sobre a vida. Então, se você acha que você não precisa aprender nada, não precisa de conselho, você também está no caminho do abismo. E por fim, se você abrir mão dos verdadeiros amigos, aquelas pessoas que verdadeiramente lhe amam, que verdadeiramente lutam e lhe defendem a qualquer custo, você também está no caminho do abismo. Então, cuidado com o que você vem rejeitando, porque aquilo que você rejeita, você pode precisar mais tarde. Então, para finalizar esse vídeo tão comprido, tão alongado, 3 coisas você precisa. Tenha mentores, que são pessoas que lhe norteiem para a vida. Tenha bons conselheiros que orientem você para o bem. E tenha amigos que possam lhe abraçar no momento que você precisa. Fique com essa palavra neste dia de hoje e uma semana excelente para mim e para você. Beijo!